Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa apostila Enem por habilidades, nós chegamos ao exercício 19, na página 42. Esse exercício é referente à habilidade 8 do Enem, resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. É um exercício muito simples e eu vou tentar fazer algumas demonstrações para a gente perceber que nem sempre precisamos decorar fórmulas. Na hora da prova, dá para a gente inferir, né, ou deduzir a fórmula sem precisar decorar, ok? Então veja que tem um experimento ali, né, todo o contexto típico do Enem, esse tipo de coisa, dá todo o contexto, mas no fim das contas foi desenhado ali, né, foi criado um polígono de 13 lados ali, se não me engano, né? Um tridecágono, né? Bom, e traçaram-se as diagonais desse polígono aí. Só que no fim das contas, não é esse polígono aqui do desenho que interessa, porque na verdade um estudante, aqui embaixo, um dos estudantes desenhou um polígono regular. Então veja que o polígono é regular, todos os seus lados têm a mesma medida, e ele tem 12 lados, então é o dodecágono, tá? É uma quantidade de lados diferente do polígono da imagem, e seguiu todas as orientações da professora, sem repetir e sem se esquecer de nenhuma diagonal. A quantidade de diagonais é a pergunta que esse estudante traçou com o barbante foi, né? Bom, veja que essas diagonais não passam pelo centro do polígono, tá? Porque ele diz aqui no início, liguem os alfinetes utilizando um barbante de modo a traçar todas as diagonais que não passam pelo centro do polígono. Gente, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essas diagonais. Então, eu vou compartilhar uma nova tela. Compartilhar aqui do GeoGebra. Aqui eu tenho um hexágono, tá? Vamos pensar um pouquinho na formulinha para se calcular a quantidade de diagonais de um polígono. Observe uma coisa muito importante. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu vou usar do GeoGebra. Tá aqui. Beleza. Observe que de cada vértice que eu tenho, eu consigo traçar, ó, no caso aqui, né? Uma diagonal, duas diagonais, três diagonais. Quais pontos eu não consegui traçar as diagonais? Os dois vértices consecutivos, né? Os adjacentes ao vértice B que eu estou traçando as diagonais, né? Então, esses dois vértices adjacentes aqui e ele mesmo. Então, veja, de cada vértice eu consigo traçar a quantidade de vértices que eu tenho menos 3, ou seja, menos de onde está partindo e dos seus dois adjacentes, independente do polígono que eu estou trabalhando. De cada vértice eu vou traçar a quantidade de vértices que tem o polígono menos 3, ok? Agora veja, como eu tracei ali de B, tracei as diagonais, se eu partir de C aqui embaixo, ó, eu traçarei essa mesma diagonal que vai até B. A mesma coisa se eu partir de D. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o seguinte, deduzo minha formulinha como sendo total de diagonais igual ao total de vértices, ou seja, N menos 3, N menos 3, N menos 3 vai ser a quantidade de diagonais de um vértice, ok? Eu vou fazer a mesma conta, N menos 3, para cada um dos vértices. Então, eu multiplico pela quantidade de vértices que eu tenho. Olha só como que a gente deduz a formulinha, né? Isso numa prova você pode fazer por conta própria. Desenha ali um hexágono rapidinho e faz essa dedução rapidinho, sem precisar decorar a formulinha, tá? Então, olha lá, de cada vértice eu parto N menos 3 diagonais.
Como eu tenho n vértices, eu multiplico por n. Como de um vértice eu estou calculando 2 vezes a mesma diagonal, então eu divido por 2 para poder descontar a repetição. Essa é a formulinha. Ok? Então veja, se eu tenho ali um dodecágono, eu vou fazer da seguinte forma. 12 menos 3 dá 9. 9 vezes 12 dividido por 2. Simplifica 12 com 2 dá 6. Diagonal, então, eu terei 54 diagonais. Então, veja, guarda esse número aí. Ó. Eu tenho 54 diagonais. E essa ainda não é a minha resposta. Ok? O mais apressado já ia ali na alternativa E, né, do nosso probleminha, e iria errar. Tá? Então, ele quer que a gente calcule as diagonais do dodecágono, 12 lados. São 54 diagonais. Porém, as que não passam pelo centro. Tem que excluir as que não passam pelo centro. Então, veja só. É isso aqui que eu quero demonstrar com vocês. Se o meu polígono tiver uma quantidade par de arestas, eu tenho diagonal passando pelo centro. Observe isso porque é importante. Olha só. De B até D passa pelo centro. De F até C passa pelo centro. De B' até E passa pelo centro. Ótimo. Por que isso acontece? Porque se eu tenho uma quantidade par de arestas, veja que esse polígono regular ele tem eixo de simetria, ele é simétrico. E o simétrico vai passar o eixo de simetria vai passar exatamente pelo seu centro. Eu tenho vários eixos de simetria ali. Agora, veja que o mesmo não acontece se o meu polígono tiver uma quantidade ímpar de lados. Mesmo que eu tente ajustar aqui, ó, essa figura não ficará simétrica. Ela não tem eixo de simetria, porque tem um vértice sobrando ali, né? Tem sempre um vértice sobrando. No caso, esse vértice F aqui. Ele está a mais ali, uma quantidade ímpar. Então, ele atrapalha. Eu não tenho aqui um eixo de simetria. Então, se eu tiver uma quantidade ímpar de arestas, esse polígono aqui não terá diagonais passando pelo seu centro. Mesmo que eu crie, e dá para você perceber também no desenho da apostila, que não tem diagonal passando pelo centro, né? Mesmo que eu tente ligar aqui de G até D, observe que não passou pelo centro. Não tem diagonal aqui passando pelo centro. Bom, como o polígono do nosso problema era de 12 lados, 8, 9, 10, 11, 12. Observe que ele é um polígono que tem eixo de simetria, porque ele tem uma quantidade par de arestas. Os seus vértices são espaçados de maneira simétrica, onde eu consiga ter eixos de simetria. E o eixo de simetria vai dividir o meu polígono ao meio, passando pelo centro. Observe que de cada vértice, eu tenho exatamente uma diagonal passando pelo centro. De cada vértice, eu tenho exatamente uma diagonal passando pelo centro. Como eu tenho 12 vértices, eu terei 12 diagonais. Mas observe que eu tenho um problema de novo. Eu calculo de cada diagonal aqui 2 vezes. De D até J é uma diagonal. E de J até D é a mesma diagonal. Então, eu pego esse 12, que é a quantidade de vértices que eu tenho, e divido por 2. Portanto, eu terei 6 diagonais passando pelo centro. Ótimo. Se o total de diagonais do dodecágono é 54, se eu subtrair as 6 diagonais que passaram pelo centro, eu fico com um total de
48 diagonais. Então, veja que é um exercício que trabalha muito conceito, né? Calcular a quantidade de diagonais e depois você precisa entender que apenas nos polígonos com quantidade par de arestas é que tem diagonal passando pelo centro. E isso só ocorre porque essa diagonal é o eixo de simetria. Bom, espero ter ajudado. Então, a resposta alternativa é E de elefante, 48 diagonais.